Rússia, região de Sverdlovsk, cidade de Kamensk-Uralsk, sobre cujos casos assustadores já existem outros vídeos no canal Strashnota. Setembro de 2005. A pequena e tranquila cidade dormia pacificamente quando um dos moradores da rua Shestakova foi acordado pelo latido de um cachorro. O homem se debruçou na janela e notou na escuridão uma agitação, como se houvesse uma briga. "Por que estão fazendo barulho? Vou ligar para onde devo." Em resposta ao grito, jogaram algum objeto em direção à janela, que bateu no vidro e caiu no chão. O barulho parou. O homem fez um gesto com a mão e voltou a dormir, sem saber que acabara de testemunhar o ataque a uma vítima de um criminoso em série. Na manhã seguinte, a polícia isolou o pátio. No chão foi encontrado o corpo seminu de uma jovem, que foi morta com a perna de sua própria calça jeans amarrada em seu pescoço. Não havia arranhões, hematomas ou vestígios biológicos. A jovem foi encontrada pelos vizinhos, que imediatamente a reconheceram como moradora da casa ao lado. O motivo do crime era desconhecido, não havia sinais de abuso, os pertences da vítima não foram tocados, apenas um tênis havia desaparecido. O fato de a jovem ter sido despida sugeria que o criminoso pretendia cometer atos libidinosos, mas por algum motivo não o fez. Talvez não conseguiu por razões fisiológicas ou foi assustado por alguém. Os investigadores começaram a entrevistar os vizinhos e então encontraram uma testemunha, um homem que havia repreendido os perturbadores da paz. Lá também foi encontrado o segundo tênis da vítima. O criminoso o atirou na testemunha para fazê-lo se afastar da janela. E a testemunha realmente não conseguiu ver nada importante. Estava tão escuro do lado de fora que a testemunha nem conseguiu dizer quantas pessoas havia no pátio. O fato de ele ter ouvido o latido de um cachorro poderia ser uma pista. A vítima não tinha animais de estimação, então se não fosse um cachorro de rua passando por acaso, o criminoso poderia ser alguém passeando com seu cachorro. Mas a investigação não foi além dessa suposição. Não havia provas nem depoimentos de testemunhas. Muito provavelmente, algum dono de cachorro estava passeando à noite, conheceu a moça, começou a importuná-la e, ao ser rejeitado, a atacou. Depois, ao ouvir um grito vindo da janela, fugiu. O caso foi arquivado, mas 3 meses depois ocorreu um novo crime. Em dezembro de 2005, hóspedes de um dos sanatórios locais saíram para passear após o almoço até o rio Izé. Na trilha, havia uma moça deitada com um casaco bege. O casal correu para ajudar, mas rapidamente percebeu que a moça estava morta. Perto do corpo havia uma bolsa, e dentro dela uma carteira intacta e o passaporte. Isso significa que não houve roubo. Ao redor, na neve, havia pegadas de cachorro. A perícia mostrou que não havia nenhum sinal de abuso ou indícios de luta no corpo, apenas a marca de um laço no pescoço. A marca era lisa e não fechada, como se tivessem atacado a moça com uma tira fina de couro de um vestido ou de uma bolsa. Então os detetives perceberam que esse crime era estranhamente parecido com outros ataques, quando as jovens eram mortas com seus próprios itens de roupa. O primeiro caso desse tipo em Kamensk-Uralsk aconteceu em abril de 2000. Uma aposentada local ouviu algum barulho no pátio da escola sob suas janelas durante a noite e, de manhã, decidiu ir ver o que havia lá. Tamara Semyonovna nem imaginava que encontrariam vestígios de um crime terrível. Um pouco afastada do caminho pelo qual cortava um caminho pelo pátio até a margem do rio Izet, a aposentada encontrou o corpo nu de uma jovem. Ela estava deitada bem assim, exatamente assim mesmo. A cabeça estava desse lado, as pernas voltadas para o lado do pinheiro, os braços abertos, as pernas afastadas. A roupa, o sutiã estava ao lado, a roupa também estava por aqui, foi onde ela estava, e uma meia calça preta. Os braços estavam abertos. A moça só estava usando uma meia calça preta, presa ao pescoço com um laço apertado. Perto dali, encontraram os pertences da vítima, um vestido azul de festa, a roupa íntima rasgada e uma bolsa da qual o criminoso não levou nada. A perícia mostrou que a moça morreu por volta da meia-noite e, antes disso, foi brutalmente violentada.
No corpo foram encontrados vários hematomas e lacerações internas. Internamente, porém, não havia vestígios biológicos. Também não havia testemunhas, embora o local fosse bastante movimentado. Será que a moça não pediu socorro? Os investigadores supuseram que a moça conhecia o agressor. Descobriu-se que naquela noite, a estudante de 17 anos estava voltando de uma boate. Ela saiu com uma amiga e se despediram perto do fatídico pátio. O namorado deveria ter encontrado a filha, e a princípio a suspeita recaiu sobre ele, mas o jovem tinha um álibi. Naquela noite ele foi chamado urgentemente para o trabalho, e o rapaz também não tinha motivo. O casal tinha um bom relacionamento, eles namoravam desde a escola e planejavam se casar. No funeral, ele colocou uma aliança no dedo de sua amada que estava deitada no caixão. A investigação chegou a um beco sem saída. Interrogaram todos os conhecidos da falecida, todos os moradores das casas vizinhas, todos os que tinham antecedentes por crimes semelhantes, mas não encontraram nenhuma pista. E um mês depois aconteceu um novo crime. A estudante de 18 anos Alla Sapogova foi com os amigos comemorar o 9 de maio no centro da cidade. A garota queria ver os fogos de artifício, então avisou a mãe que voltaria tarde. A mulher ficou com medo de deixar a filha sair, pois sabia que recentemente tinham encontrado o corpo de uma garota de 17 anos naquela região. Depois ela lembrava: quando Alla estava se arrumando para aquela noite, eu ainda pensei: Alla, Deus me livre que algo assim aconteça com você. Deus me livre de ter que te enterrar de vestido de noiva. Mas os pais não tinham motivos para não deixar a jovem maior de idade ir à festa. Alla era uma pessoa bondosa e obediente, estudava bem e planejava entrar para a faculdade de Direito. Ninguém esperava que Alla fosse agir de forma imprudente. Por isso, quando ela não voltou até a meia-noite, os pais ficaram preocupados. Mas naquela época não existiam telefones celulares. A mãe passou a noite inteira sem dormir e de manhã correu para a delegacia. Lá, ela soube que um morador local encontrou o corpo de Alla enquanto passeava com o cachorro. Perto da praça onde acontecia a festa, havia marcas de arrasto, e em uma pequena depressão no chão, no parque florestal, o corpo foi deixado. O corpo da jovem estava coberto por folhas. O criminoso apertou o cinto do próprio casaco de Alla em volta do pescoço dela. Mas não havia nenhum sinal de abuso, e os investigadores não encontraram motivos para ligar esse crime ao anterior. Alguns meses depois, o corpo de uma mulher de 29 anos foi encontrado em um prédio de 9 andares na rua Kamenskaya. Ela morava no último andar desse prédio, era divorciada e cuidava da mãe. Ela podia sair porque havia uma escada ao lado do apartamento dela que levava ao andar técnico. Foi lá que os vizinhos a encontraram morta na escada. Ela estava despida, suas roupas estavam cuidadosamente dobradas ao lado, e não muito longe havia uma garrafa de vinho pela metade. Não havia sinais de arrasto ou de luta. Tudo parecia como se um encontro tivesse terminado mal ali. Apertaram algo no pescoço dela. Ela não podia sair de casa. Não podia sair de casa. Nessa situação, é impossível tirar a vida de alguém apenas apertando o pescoço. Então o criminoso profanou o corpo após a morte. Nenhum vestígio biológico, nenhuma testemunha, nenhuma evidência. Encontraram apenas uma impressão digital borrada, mas ela foi estragada pelo álcool. O criminoso sujou a mão com vinho tinto. Naquela época, a investigação não tinha motivos para unir esses casos. As vítimas eram muito diferentes e não havia um motivo em comum. Mas começaram a circular boatos entre os moradores da cidade sobre o surgimento de um maníaco que atacava garotas. As pessoas tinham medo de deixar suas filhas saírem sozinhas de casa, mas a sequência de crimes foi interrompida por 4 anos. Talvez realmente não houvesse ligação entre os 3 crimes. Quando as pessoas se acalmaram e esqueceram desses acontecimentos terríveis, mais 2 ataques aconteceram. Em setembro e em outubro de 2005, agora estava claro. Havia um serial killer agindo na cidade que amarrava no pescoço das garotas objetos das próprias roupas delas. Nos 2 últimos casos foram vistas pegadas de cachorro e ouviram latidos perto dos locais dos crimes. Isso levou os investigadores a pensar que o criminoso poderia ser um dono de cachorro.
Normalmente, as pessoas que passeiam com seus cachorros nos pátios se veem todos os dias e se conhecem. Os moradores dos prédios vizinhos foram novamente interrogados para identificar algum dono de cachorro suspeito naquele dia. E os vizinhos da moça que perdeu a vida no pátio da Shestakova lembraram que realmente viram um desconhecido naquela noite, que nunca mais apareceu por lá. O homem passeava com um cachorro de raça de luta. Isso poderia ser uma pista, pois em uma cidade pequena geralmente há poucos cães de determinada raça, e cães de luta são ainda mais raros. Começaram a interrogar todos que tinham um cachorro parecido, e não havia mais do que 50 pessoas. Mas nenhum dos donos poderia ser o criminoso que atacava mulheres, mais um beco sem saída. Desta vez, os detetives não conseguiram encontrar mais nenhuma pista, e o caso do estrangulador de Kamensk foi arquivado por longos 17 anos. Durante esse tempo, não houve ataques semelhantes na cidade, e o criminoso foi quase completamente esquecido. Mas em 2014, o Comitê de Investigação criou um departamento para lidar com casos criminais não resolvidos de anos anteriores. Os policiais estavam analisando os arquivos e, em 2022, se depararam com o caso de uma suposta série de ataques. À primeira vista, parecia que não havia perspectivas, nem testemunhas, nem provas. Quase não havia câmeras de vigilância naquela época, e o criminoso não deixava vestígios biológicos. Mas um dos investigadores notou o caso do ataque contra Alla Sapogova. O assassino rasgou o sutiã dela, e para isso era preciso segurar firme e puxar o tecido com força. Isso significa que nesse objeto deveriam ter ficado vestígios de suor e partículas de pele do agressor. Em 2022, as possibilidades para a perícia eram muito maiores do que em 2000. A prova foi retirada do depósito, e realmente encontraram um vestígio de suor e gordura na roupa de baixo da vítima. As tecnologias modernas permitiram extrair da mancha um concentrado contendo o perfil genético de um homem, que foi comparado com o banco de dados existente, e encontraram uma correspondência. O vestígio pertencia ao serralheiro de 44 anos Mikhail Nesnamov. Nasceu em 6 de fevereiro de 1979 em Kamensk-Uralsk. Sua infância foi passada no distrito de Krasnogorsk, em um prédio de 9 andares na rua Aluminiovaya. A parede lateral do prédio dava diretamente para a margem do rio Izet, coberta de arbustos e juncos. Esses lugares, conhecidos desde a infância, mais tarde se tornaram cenário de seus crimes. A família vivia sem problemas aparentes, o ambiente era considerado estável. Mikhail estudou no ginásio número 9, que concluiu em meados dos anos 90. Na escola, ele não se destacava em nada, comportava-se de forma tranquila e não tinha ficha. Depois de se formar, ele concluiu o ensino técnico e se virava com bicos ocasionais. Trabalho pesado, pagamento baixo. De vez em quando, recorria a pequenos furtos. Foi em 2001 que Mikhail Nesnamov chamou a atenção das autoridades pela primeira vez. Não foi possível descobrir os detalhes daquele processo criminal. Sabe-se apenas que Nesnamov foi considerado culpado por tirar a vida de uma mulher por negligência. O tribunal determinou a pena, 5 anos. E então a série de ataques contra garotas foi interrompida, mas ninguém associou isso à prisão de Nesnamov. Já no final de 2003, ele foi libertado em liberdade condicional. Depois, 2 garotas morreram em 2005. Dessa vez, Nesnamov já estava entre os suspeitos, mas nenhuma prova foi encontrada. Em 2006, ele foi detido novamente, desta vez por acusações muito mais graves: roubo e tentativa de homicídio. Nesnamov atacou uma moça na rua, mas o criminoso foi visto por transeuntes e fugiu com a bolsa da vítima. Mais uma vez, ninguém pensou em ligar a sequência de crimes. Os detetives tomaram Mikhail por um assaltante comum. Em 22 de outubro de 2007, o tribunal o condenou a 8 anos de prisão. Ele cumpriu um pouco mais da metade da pena e foi libertado novamente em 2012. Novamente em liberdade condicional. Nesnamov já havia percebido que estava sendo observado pelas autoridades e decidiu se esconder. Os ataques contra garotas não recomeçaram. Nos anos seguintes, ele foi detido várias vezes por furtos e roubos, tentando de alguma forma conseguir dinheiro.
Durante um desses episódios, foi coletada uma amostra de DNA dele. Foi justamente esse procedimento aleatório que mais tarde revelou sua verdadeira identidade. Após ser libertado, o conflito de Nesnamov com os pais se agravou. No final, ele teve que ir embora. Ele se mudou para um alojamento em um prédio de 5 andares na rua Chelyabinskaya, em Kamensk-Uralsk. Lá, ele morava em um quarto pequeno, começou a trabalhar como mecânico em uma das empresas e até se casou. Mas o casamento não durou muito. Nos anos seguintes, Nesnamov demonstrava cada vez mais uma atividade sexual doentia. Quase todo o seu tempo livre era gasto conhecendo mulheres. Muitas delas se mudavam para a casa dele, ficavam por alguns dias ou semanas, raramente por meses. As pessoas ao seu redor falavam dele de forma contraditória. Alguns diziam que ele era sociável, amigável, sabia resolver conflitos e parecia ser uma pessoa de bom coração. Outros diziam que ele bebia muito, não pagava as contas e acumulava dívidas, inclusive empréstimos. Os vizinhos lembravam que, quando estava bêbado, ele se comportava de forma agressiva, fazia barulho, causava escândalos e brigava tanto com os moradores quanto com os oficiais de justiça. Com o tempo, Nesnamov ficou atolado em dívidas. Ele devia cerca de 50 mil pelas contas de serviços públicos. Além disso, fez empréstimos no valor de $500 mil. Os oficiais de justiça de Kamensk-Uralsk ainda tentam sem sucesso recuperar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, a julgar pelas suas páginas nas redes sociais, ele não tinha problemas com mulheres. Os encontros eram frequentes e ele não sofria de solidão. Um detalhe curioso: de junho de 2018 a maio de 2022, Mikhail Nesnamov constava na lista de candidatos a jurados do Tribunal Distrital. Não se sabe se ele participou de sessões reais do tribunal ou se chegou a influenciar o destino de alguém. Mas o simples fato de ele estar nessa lista é interessante. No dia 4 de fevereiro de 2023, o carro de Mikhail Nesnamov foi parado com o apoio armado do SOBR. Ele foi detido no estacionamento na entrada do mercado. No começo, ele não queria cooperar. Agiu como um personagem do filme O Lugar do Encontro Não Pode Ser Mudado. Ele disse ao investigador: "Então prove, chefe." Apesar de terem se passado mais de 20 anos desde o assassinato, os investigadores começaram a vasculhar tudo cuidadosamente. Fizeram buscas nos apartamentos onde Nesnamov morou e também na casa dos pais dele. Eles depositavam uma esperança especial de que, em algum lugar, ainda tivesse sido preservada a roupa de cima ou o calçado da vítima que Nesnamov atacou em 2000, mas não conseguiram encontrar nenhuma prova. No entanto, a investigação conseguiu encontrar testemunhas. Seus depoimentos se encaixavam no quadro geral e confirmavam a culpa de Nesnamov. Um deles se lembrava de ter visto Mikhail com um cachorro justamente no dia em que uma mulher foi atacada na cidade e teve uma guia de cachorro amarrada em seu pescoço. Em outro caso, foi possível estabelecer que Nesnamov estava sozinho em casa enquanto sua mãe trabalhava, e logo depois ocorreu mais um assassinato nas proximidades. Os investigadores interrogaram a primeira noiva de Mikhail, que havia terminado com ele muitos anos atrás e se mudado para outra região. A mulher se mostrou uma testemunha valiosa. Ela contou que nos momentos de agressividade tinha medo de seu noivo porque ele tinha o hábito de agarrá-la pelo pescoço quando ficava com raiva. E também ficou claro que a irmã dela estudou na mesma faculdade que a primeira vítima de Nesnamov. Foi isso que os investigadores supuseram. V com o bebê. Tinha apenas uma relação superficial, não prestava atenção ao relacionamento entre eles. Naquela época, Mikhail não entrou na lista de suspeitos. Esses e outros fatos reunidos pelos investigadores o convenceram a começar a cooperar com a investigação. Como parte do acordo, Nesnamov fez uma confissão e contou em detalhes como cometeu 5 assassinatos. Ela estava deitada como? De lado, de costas, de bruços, de costas. E me empurrar, gritar, sai de perto de mim. Tinha gente aqui, eles estavam passando, eles vieram dali, eles estavam vindo dali. Assim segurava a boca, talvez segurava pelo pescoço, talvez assim. Pedi para falar mais baixo e olhava até eles passarem. Eu fiz, e depois amarrei assim.
E arrastou pra onde? Lá para aquele canto. Bem ali no canto. Não, deixei onde a despi. Não levei absolutamente nada comigo. Você a despiu em um só lugar? Sim, lá. O quadro ficou mais claro. Ele sabia como conquistar as mulheres. Um cara charmoso e divertido com um rosto bondoso. Sabia tocar violão e conhecia muitas músicas. Desenhava bem. Quando o primeiro alvo dele não conseguiu encontrar o namorado depois da balada, ela viu um rosto conhecido, aceitou a oferta de ser acompanhada até em casa e nem teve tempo de gritar quando Mikhail a atacou. Em um lugar isolado. Durante a reconstituição do crime, colocaram propositalmente o manequim de forma errada para ver se Nesnamov se lembrava dos pequenos detalhes do que havia feito. E ele imediatamente corrigiu os policiais e colocou o manequim exatamente como estava descrito no relatório da cena do crime de mais de 20 anos atrás. O criminoso encontrou Alla Sapogova por acaso. A garota tinha brigado com o namorado na véspera e durante as comemorações do 9 de maio estava chorando. Nesnamov sentiu nela uma vulnerabilidade, uma potencial vítima, se aproximou e puxou conversa. Quando era necessário, ele facilmente se transformava em um ouvinte sensível, e foi assim que Alla sentiu nele uma alma gêmea. A moça conversou por muito tempo com o novo conhecido, até que ele a levou consigo para um parque coberto de mato perto da praça de festas. Nesnamov afirma que Alla, de forma voluntária, concordou com a intimidade, mas mesmo que isso seja verdade, o caráter dócil não salvou a moça. Bem ao lado da multidão que admirava os fogos de artifício, Nesnamov atacou Alla, apertou o cinto do próprio casaco dela no pescoço dela e depois a arrastou para uma pequena depressão no chão, cobriu com folhas e colocou 2 varas em forma de cruz por cima. Um gesto estranho para um assassino a sangue frio. Alguns meses depois, Nesnamov conheceu uma mulher de 29 anos que morava no mesmo prédio que a irmã dele. Eles se encontravam de vez em quando. Eles se conheceram e começaram um relacionamento. A moça não suspeitou de nada quando Mikhail a convidou para um encontro. O casal se encontrou na entrada e a mulher sugeriu subir para o sótão em vez de ficar no frio. No patamar do último lance da escada, eles beberam vinho e fizeram amor, mas Mikhail não ficou satisfeito. Nesnamov considera o ato sexual consensual algo comum. Nele despertou uma patologia que vinha se formando em sua psique desde a infância, quando ele viu seu próprio tio tirar a própria vida. Depois, um trauma na cabeça durante o serviço militar e uma libido elevada completaram a formação de suas tendências agressivas. No primeiro relacionamento, a garota pediu para Mikhail segurá-la forte pelo pescoço, e foi então que ele percebeu o que mais gostava nas mulheres. Isso definiu toda a sua vida futura e seus relacionamentos com o sexo oposto. É exatamente por isso que, na maioria das vezes, Mikhail não abusava de suas vítimas. O que o excitava era justamente a asfixia. No encontro na escada, nem mesmo a simpatia mútua conseguiu superar o desejo dele de aproveitar a agonia da vítima. Nesnamov apertou a camiseta da amante no pescoço dela e depois profanou o corpo. Ela morreu. Como resultado, ninguém percebeu. O próximo crime o levou para trás das grades, mas Mikhail teve sorte. Naquela época, ele conseguiu convencer os investigadores de que não tinha intenção de tirar a vida da garota e recebeu uma pequena pena por homicídio culposo. As 3 vítimas anteriores não foram associadas a esse caso. Ao sair da prisão, ele voltou a fazer o que fazia antes. Agora, Nesnamov saía para caçar com um cachorro na coleira. O cão amigável chamava a atenção das garotas e criava um motivo para iniciar uma conversa. Assim, Mikhail conheceu uma transeunte por acaso no pátio da rua Shestakova. Conversou com ela por várias horas em um banco isolado e, quando o pátio ficou deserto, atacou e tirou sua vida, sem deixar rastros ou testemunhas. Obviamente, 3 meses depois, ele visitou sua mãe, que trabalhava em um dos sanatórios próximos. Saiu para passear com o cachorro e conheceu uma jovem. Caminhou com ela por uns 40 minutos, conversando agradavelmente entre os pinheiros na margem do rio Izete. E depois, em um lugar isolado, atacou-a e apertou a guia do cachorro em seu pescoço.
Desta vez, até Nesnamov entrou na lista de suspeitos, mas não havia nenhuma prova de seu envolvimento no crime. Ele não deixava vestígios biológicos, impressões digitais, nem sequer tirou a roupa da última vítima. Para ele, a própria privação da vida era a fonte do prazer patológico. Ele conseguiu escapar, mas em 2006 foi detido quando Nesnamov atacou uma garota na rua. Mas ele foi impedido de terminar o que começou e fugiu com a bolsa da vítima, e mais uma vez conseguiu convencer os investigadores de que não era nenhum assassino. Ele disse que agiu apenas por um roubo comum. Por esse crime, ele pegou 8 anos e decidiu de vez acabar com os ataques a garotas. Após ser libertado antecipadamente por bom comportamento, Nesnamov voltou à vida normal. Mudou-se para um dormitório, conseguiu um emprego como serralheiro, casou-se e teve um filho. A maioria dos conhecidos e amigos o consideravam um cara legal, com quem era divertido sair para fazer churrasco. Crescemos juntos, não éramos amigos, mas sempre nos cumprimentávamos, contou a vizinha da família Nesnamov, Tatiana. Eles tinham uma família agradável. Meus filhos gostavam de visitá-los. Ficamos simplesmente chocados quando descobrimos que ele acabou se tornando uma pessoa tão horrível. Eu disse aos pais dele, como vocês o criaram? Ele é tão agressivo assim? Ah, eles dizem, mas quando ele vem nos visitar, é um menino tão bonzinho, mamãe, papai, tão educado. Colegas de dormitório frequentemente viam o lado desagradável de Nesnamov, relatando que, ao beber, ele agia de modo inadequado. Uma das vizinhas mais tarde confessou que Mikhail abusou dela, mas a ameaçou para que não procurasse a polícia. Mas por mais que Nesnamov tentasse fugir da perseguição, em 2023 a justiça o alcançou. Sob o peso das provas reunidas, ele decidiu confessar sinceramente, fez um acordo com a investigação e admitiu 5 ataques. Embora os moradores da cidade acreditem que a lista de suas vítimas possa ser muito maior. Em dezembro de 2005, minha filha de 16 anos estava voltando para a casa da escola de arte, lembra a moradora local Olga Gulina. Ela atravessava o Jardim Bainovski quando alguém correu por trás, agarrou sua cabeça e pescoço e a arrastou para os arbustos. Por algum milagre, ela conseguiu se soltar e fugir, mas a bolsa ficou lá. Fizemos um boletim de ocorrência, mas registraram como roubo, não tentativa de assassinato. A bolsa foi encontrada no dia seguinte. Todas as coisas estavam intactas. Naquele tempo não sabíamos dos ataques às garotas. Depois da prisão de Nesnamov, minha filha lembrou que a aparência e a voz dele eram muito parecidas com as do homem que a atacou. Esse parque ficava perto do dormitório onde morava Mikhail, e naquela época não havia nenhum poste de luz lá. No tribunal, Nesnamov se comportou com calma, demonstrou arrependimento e pediu perdão aos familiares de suas vítimas. Pediu clemência ao juiz para a grande indignação dos moradores da cidade. Última palavra. Sim, meus pais são idosos, minha mãe está com câncer, eu estava cuidando dela ultimamente, preciso cuidar dela. E você me tirou a filha e tirou de todos os pais, você tirou as filhas de 5 pessoas. Quem vai nos sustentar? Eu ainda tenho uma filha, mas outros pais podem ter só uma. O comportamento exemplar dele teve efeito. Ele recebeu apenas 17 anos de regime fechado. Essa sentença chocou os parentes das vítimas. Eles insistiam na prisão perpétua. Mas o tribunal explicou que o condenado foi acusado de homicídio qualificado. Parte 2. Artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. Por isso a lei prevê punição de até prisão perpétua, mas há um porém. O prazo de prescrição de 15 anos por cometer um crime especialmente grave já havia expirado no momento da sentença. Pela lei, isso exclui a possibilidade de aplicar prisão perpétua. O máximo que o tribunal poderia impor era 20 anos de reclusão, mas levando em conta que o condenado colaborou com a investigação e deu um depoimento confessando de forma completa, o tribunal aplicou 17 anos. Isso parece proporcional e razoável. O Ministério Público preparou antecipadamente uma petição para o caso de Nesnamov tentar recorrer da sentença buscando uma redução. Mas o recurso não foi apresentado e o documento foi retirado. Na verdade, ele não teria arriscado nada se tivesse apresentado a apelação. Muito provavelmente foram motivos pessoais.
Ele só queria sair do centro de detenção provisória o mais rápido possível e ir para a colônia penal. Embora não esteja claro o motivo, dizem que lá é mais fácil viver, ou talvez ele não tenha se dado bem com os companheiros de cela. Diante dos artigos pelos quais foi condenado, era difícil obter respeito no presídio. Os parentes das vítimas não acreditam em sua recuperação. No tribunal, Mikhail afirmou que era apenas jovem, não sabia se comportar, não sabia beber, algo como se fosse um bobo, não sabia o que estava fazendo. Nesse momento, a mãe de Alla Sapogova declarou: "Pode-se por engano matar uma menina. Aconteceu. Por acaso ficou irritado com alguma coisa. Homens podem ser agressivos nesse sentido. Mas não 5 meninas. Em 2040 a pena de Nesnamov vai terminar, mas se não forem adicionados novos episódios ao caso, ele poderá solicitar liberdade condicional em apenas 12 anos e sair em liberdade na primavera de 2035. Nesse momento, ele terá 56 anos. Agora, vamos tentar reconstruir o retrato da personalidade de Mikhail Nesnamov. Ele parecia comum por fora, até mesmo agradável. Desde criança, era quieto, calmo, não tinha ficha na polícia, estudou no ginásio, sabia desenhar, tocava violão, causava a impressão de ser uma pessoa charmosa e não conflituosa. No entanto, isso era apenas uma fachada. Por dentro, escondia-se uma personalidade pesada e distorcida, com uma agressividade profundamente enraizada e uma atração patológica pelo estrangulamento de mulheres. Seus crimes não eram espontâneos. Eram atos de controle predatório, previamente planejados e executados, levando em conta a vulnerabilidade da vítima. Ele sabia conquistar as pessoas. Era educado e criava uma atmosfera de segurança que deixava as pessoas desprevenidas. A maioria o conhecia pelo menos superficialmente e não esperava nenhuma ameaça. Ao mesmo tempo, em Mikhail combinavam-se uma aparência amigável e uma frieza interior, falta de empatia e uma inclinação para o prazer sádico de estrangular. Ele não deixava vestígios biológicos, evitava abusos, apagava cuidadosamente as impressões digitais e limpava tudo com álcool. Em suas ações, sentia-se cálculo, planejamento e o desejo de evitar ser pego. A principal fonte de excitação para ele era o próprio processo de estrangulamento. Isso indica um desvio sexual específico, embora não necessariamente um desejo pelo ato sexual tradicional. O ato de tirar a vida se tornava para ele uma forma de satisfazer suas necessidades de controle, poder e dominação. Ele se excitava com o estado de impotência da vítima no momento da agonia. Ele atraía mulheres jovens, vulneráveis, dóceis e solitárias. E durante a investigação, ele reproduzia os mínimos detalhes dos crimes, mesmo depois de 20 anos. Isso indica não apenas uma boa memória, mas também a importância emocional desses momentos. Ele claramente revivia esses momentos com envolvimento interno. Ele também tinha uma vida dupla. No dia a dia, ele parecia um bom rapaz, era respeitado pelos vizinhos. Mas quando estava bêbado, era agressivo, propenso à violência e ameaças, e nos relacionamentos com mulheres as usava como objeto para sua patologia. Nos interrogatórios, ele era confiante. A princípio não cooperava, comportava-se de forma desafiadora, assumia um papel defensivo, demonstrava uma confiança forçada e cinismo. Quanto aos diagnósticos, é mais provável que ele tivesse transtorno de personalidade dissocial, violava sistematicamente as normas, agia sem empatia e sem sentimento de culpa, usava as pessoas e não sentia remorso. Também pode-se supor que ele tinha sadismo sexual, asfixia durante a intimidade, fixação no sofrimento da vítima, excitação ao dominar e controlar. Ele provavelmente tinha um desenvolvimento de personalidade semelhante ao de um psicopata, agravado por um trauma. Na infância, quando testemunhou o suicídio do tio, ele sofreu um traumatismo craniano. No exército também tinha libido alta, controle de impulsos ruim e era culpado. Além disso, fora do âmbito criminoso, ele apresentava um comportamento dependente e infantil. Ele não sabia assumir responsabilidades, estava atolado em dívidas, não conseguia lidar com o estresse sem álcool ou agressividade.
Ele provavelmente também tinha dependência de álcool. Ele bebia com frequência, causava escândalos e perdia o controle. Tudo isso o tornava especialmente perigoso e imprevisível. No final das contas, Mikhail Nesnamov é um predador oculto clássico. Por fora, encantador, caloroso e divertido. Por dentro, um sádico com a mente destruída, cuja excitação está ligada à agonia e à submissão das mulheres. Sua personalidade é uma mistura de psicopatia, desvios sexuais, passado traumático, degradação social e uma aparência aparentemente normal. É exatamente isso que o torna não apenas um monstro, mas também uma das figuras mais assustadoras entre os criminosos em série. Silencioso, comum, quase como um de nós. Se quiserem encomendar um retrato da sua personalidade, deixarei um post abaixo do vídeo explicando como fazer isso, além das fontes e materiais extras dessa história. E nos comentários, escreva o que você pensa sobre esse caso e sobre Mikhail Nesnamov, deixe seu like, dislike e assista a outros vídeos do canal, eles continuam saindo, mesmo que você nem sempre assista. Como resultado, Nesnamov recebe uma notificação sobre isso.